Peraí. Aí. Para quem não conseguir entrar, então, conseguir depois assistir. É muito importante que a gente sempre faça essa interação, que a gente sempre esteja em união, que a gente sempre esteja conectado uns aos outros, e que é importante que vocês saibam também que todos aqui fazem parte de uma mesma equipe. Todos vocês estão na equipe Thales e Gabi, mas mais importante que isso, vocês estão na equipe do Fer da Lu. E é por isso que a gente gosta e queria fazer essa interação para que vocês conhecessem os dois, para que vocês conhecessem a história dos dois, né? Eles vão falar um pouquinho, claro, da história deles, como eles conheceram Doterra, o porquê que eles se interessaram por Doterra, mas o Fer e a Lu, para que vocês saibam, são os nossos amigos íntimos de anos, né? E a gente se conhece há muito tempo, principalmente o Thales, o Fer e o Thales se conhecem há mais tempo ainda. E eles disseram sim para nós, eles disseram sim para essa oportunidade. E eles, quando decidiram fazer acontecer, eles decidiram 30 dias atrás. E em 30 dias atrás, eles eram consultores de bem-estar e hoje, em 30 dias, eles já são Silvers do Terra. Então, a gente se orgulha muito dessa história, a gente já contou ontem, vai contar hoje, vai contar muito essa história ainda, porque é um recorde na nossa organização, é um recorde em muitos lugares a nível nacional. O ranking de Silver é um ranking muito difícil de se chegar. Eu e o Thales, a gente demorou 90 dias para bater esse ranking, mas tem gente que demora meses, tem gente que demora mais de anos para conseguir. Então, assim, sintam privilegiados. Vocês vocês fizeram por merecer. Vocês merecem tudo que vocês fizeram e tudo ainda que está por vir. Então, se apeguem, sim, todo mundo que está aqui assistindo, a mim e ao Thales, mas principalmente no Fer e na Lu. Eles vão ser a referência de vocês, eles vão ser o apoio de vocês. Tá todo mundo aqui aprendendo junto, porque eles são, sim, novos também, mas estão alavancando aí, estão crescendo demais. E a gente queria fazer justamente essa interação, para que vocês conhecessem eles. Então, você quer falar alguma coisinha antes do Fernando falar? Desejar, sejam todos bem-vindos. Seria legal se todos abrissem as câmeras, a gente vê vocês. Essas telinhas pretas aí não é legal, então, se possível, abram as câmeras, por favor. Até para a gente ver de vocês, se vocês estão entendendo. A gente precisa entender de vocês quais são as dúvidas. Então, a gente está aqui hoje para fazer a introdução do Fernando, da Luana, da Fernanda, de todos, ensinar vocês a usarem os materiais, tá? Isso é muito importante. A gente quer contar um pouco também, Thales e Gabi, o que a gente veio fazendo nessa Doterra, o que a gente é hoje, o que a gente fez para chegar onde nós estamos. Então, é ideal que, se possível, a gente poder ver o rostinho de vocês, aí, até para a gente entender o que vocês têm dúvida e o que não tem. Boa, galera. Boa, sim. Melhorou. Tá ficando bom, tá ficando bom. Assim, já botou o baixinho para dormir ali, ó. É isso aí. E é isso, gente. Sejam bem-vindos. Fábio, abre essa câmera, Fábio. Fábio, Raiza, doutora Ana, Camila, a Tamires. A Tamires está entrando, mas a Tamires, abre essa câmera aí. Coitada, acabou de entrar, ela sempre abre a câmera. Acho que a Edna Fer, a Edna é da Fer, né? A Edna acho que ela tá sem Ela tá sem áudio. Não? Não? Oi, Camila. Aí olha que bonito, gente. Obrigada. É muito bom ver o rosto de vocês. Não tenham vergonha, não tem problema estar fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, porque a gente aqui é mãe, daqui a pouco a Antonella tá entrando aqui, não tem problema nenhum. A gente só quer ver o rostinho de vocês. É isso aí. Fer, Lu, vocês quiserem contar um pouquinho da história de vocês, como vocês conheceram do Terra, por que vocês entraram, depois eu gostaria também, se vocês nos permitissem, a gente queria contar a nossa história também, contar o que chamou a atenção e compartilhar um pouquinho da nossa rotina com vocês, tá? Tá bom. Você quer começar? Quer falar agora? Começando. Tá, bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Eu conheço o Thales aí mais ou menos uns 25 anos, mais ou menos, que é amigo de infância, e trabalho
em outro setor, na parte industrial, parte administrativa. Já vou para 15 anos que eu estou no mesmo emprego. E já alguns anos atrás comecei a usar óleo essencial por conta de crise de ansiedade que eu tive. A Luana é fisioterapeuta, ela já utilizava os óleos essenciais em alguns tratamentos dela. Então, a gente já conhecia um pouco, mas assim, não tão a fundo igual hoje, né? E um pouco cansado do meu trabalho, né? 15 anos no mesmo lugar, eu já vim buscando alguma outra forma, outra fonte de renda, sempre querendo buscar alguma outra coisa, não conseguia achar. E o Thales e a Gabi, nesse meio tempo, veio, conversou comigo, conversou com a Luana, a gente acabou estava focado em outras coisas, uma correria, muita coisa acontecendo na vida também. E acabei falando não, a gente acabou falando não. E o tempo foi passando e eu vi eles crescendo, a gente acompanhando na rede social, vendo que eles estavam bem, estavam fazendo um trabalho legal. E eu já gostava dos resultados dos óleos essenciais, né? Eu já usava lavanda e também a Luana também nos tratamentos dela. E tivemos depois mais uma conversa com a Gabi e com o Thales e eu ainda não tive essa maturidade, não consegui abrir minha cabeça e acabei falando que não, e não era a minha hora, e sei lá, talvez mais para frente. E nesse meio tempo, cada vez foi acontecendo mais coisas, eu também já fui ficando um pouco mais insatisfeito no meu trabalho. E um certo dia eu cheguei em casa e não contente com a minha renda, né, e com o que eu também vinha fazendo. E não sei, acho que eu abri o WhatsApp e vi a conversa com o Thales e falei, acho que eu vou mandar uma mensagem para o Thales. E mandei aí um pouco mais de 30 dias e perguntando como é que estava, se ele podia me apresentar de novo sobre a do Terra para eu entender um pouco melhor. E a Luana chegou no trabalho e falei, conversei com o Thales e vou entrar na do Terra. A gente não botou muita fé no começo, mas marquei uma reunião com o Thales, ele veio aqui em casa, saiu de Cornélio, veio aqui em casa. Quer falar? Não, eu tô rindo, porque a hora que ele falou isso, eu falei, pronto, agora mais um trabalho para mim, tô ferrada, porque eu começo a trabalhar às 8, termino às 8. Falei, nossa, meu Deus, aonde eu vou parar? Eu falei, eu não vou fazer mais nada, eu não quero. No fim, acabou que tudo deu certo. Mas eu fui com a cara e a coragem, a Luana me apoiou. Eu falei, vou precisar da tua ajuda, sem você eu não vou conseguir fazer. E a gente se uniu, o Thales veio aqui, conversou com a gente, apresentou o plano de negócio para mim. Eu já entendi um pouquinho, mas ainda tinha muita dúvida. Nesse dia, nessa terceira tentativa dele, da Gabi, sanou praticamente aí 90% das minhas dúvidas. Eu falei, não, eu vou entrar, pode pedir o kit LAR para mim, e seja o que Deus quiser. Mas eu jamais ia imaginar que ia conseguir fazer um trabalho assim. Eu cheguei a falar com o Thales, e se eu não vender, se eu não conseguir fazer 100 pontos no mês, né? Então, não, fica tranquilo que isso aí vai acontecer. E aí, quando chegou meu kit, em 2 dias eu fiz o meu LRP. Aí eu falei, não, eu acho que esse negócio vai ser bom, vai dar certo. E fui fazendo, né, o 10-10, acreditando em mim, contactando pessoas, a Luana está me ajudando, ela tem uma visibilidade boa no trabalho dela, tem bastante cliente. E junto com a ajuda do Thales e a Gabi, quero agradecer vocês também, senão não ia ser possível. A Fer também, que é a nossa primeira linha aí. E conseguimos em 30 dias fazer uma coisa surreal. Isso aí, Fer. E conseguimos chegar no nível do Silver em 30 dias. É isso aí. Para quem ficou com medo de 100, fez 9.000. Mais ou menos isso. E eu ficava assim, 9.000, amor, como que a gente... Gente, eles estavam. Isso é muito legal. Quando a pessoa entra para o plano de negócio, a gente fala que tem, né, que ativar o cadastro com 100 pontos, a pessoa fica, meu Deus, 100 pontos, não vou conseguir fazer 100 pontos. Eles conseguiram fazer em 2 dias e eles fizeram depois 9.000 pontos. Por quê? Porque uma coisa me chamou a atenção na fala do Fer. Eu acreditei em mim mesmo. Então, assim, se vocês têm noção do quanto acreditar em si mesmo faz a diferença nas nossas ações, a gente tem os pilares.
da Doterra, a gente tem os pilares que a gente fala que são os pilares base para crescer nesse plano de negócio, que é, sim, acreditar no produto. A gente não cresce se a gente não tem o nosso mostruário, a gente não cresce se a gente não usa o produto, a gente não cresce se a gente é produto do produto. A gente tem, sim, que acreditar no plano de carreira, que esse plano de carreira vai, sim, transformar a nossa vida, seja no tempo que a gente se colocar para que isso aconteça, mas mais importante de tudo é acreditar em si mesmo. Porque se a gente não acredita, se a gente acredita no produto, acredita no plano de negócio, mas não acredita em si mesmo, não adianta nada. Não adianta, eu garanto para vocês. Então, me chamou muita atenção isso, porque muitas pessoas ainda não acreditam no potencial que elas têm. Acredite no potencial que cada um de vocês tem, independente se vocês são novos, se vocês estão começando agora, se vocês não sabem no que vai dar. Porque a minha história do Thales foi assim. A gente acabou atropelando muitas coisas quando a gente começou a fazer. A gente não sabia no que ia dar, só que a gente não deixou de acreditar em nós mesmos. A gente sabia que a gente tinha potencial e que a gente tinha capacidade, porque a gente não tinha preguiça. A gente sabia o que tinha que ser feito, a gente sabia que a gente ia fazer o que tinha que ser feito. Mas o nosso pilar era, eu não sei o que é esse modelo de negócio, eu não sei o que são esses óleos essenciais. O nosso pilar era o outro, que bambeava. Eu não sei o que vai dar, mas eu tenho capacidade, eu tenho vontade de fazer acontecer. Eu não tenho preguiça, eu vou fazer o que tem que ser feito. Então, a nossa história, ela se baseou nisso. Aproveitando para falar um pouquinho da nossa história, para que vocês saibam. Eu não sei nem se a Fer e o Lu, o Fer e a Lu tiveram a oportunidade de ouvir como um todo a nossa trajetória, mas foi assim, né? Foi uma história muito de decisão. Eu até peço, amor, vai me complementando se você quiser falar alguma coisa, porque o Thales sabe, quando eu embalo, eu não deixo ele falar. Então, se você quiser falar alguma coisa, fala, por favor. Só aproveitar inicialmente que antes de você começar, que depois não vai parar, o frio na barriga acontece para todo mundo. Eu tive, a Gabriela teve, o Fernando e a Lu teve, acredito que todos aqui, antes de tomar a decisão de falar assim, poxa, eu quero começar nesse novo projeto, tem aquele frio na barriga. Falar assim, nossa, será que eu estou entrando no lugar certo? Será que eu estou fazendo a escolha certa para minha vida? Por mais que seja uma renda extra, todo mundo tem esse frio na barriga. Seria errado se não tivesse, acredito eu. E isso é importante desde o começo. Vai ter os 3 pilares que a Gabi vai falar, que é o pilar no produto, o pilar na empresa, no plano, e o pilar em nós mesmos. Esse pilar, que é o terceiro, se acontecer o que aconteceu conosco, comigo e com a Gabriela, aconteceu com o Fernando, e todos aqui têm a mesma oportunidade de acontecer, é importante que esse pilar, vocês que estão iniciando, já tenham em mente, é muito importante, acreditem em vocês. Isso é o alargado, o passo inicial é isso. Não sabe o que é óleo, não sabe o que é o plano. O que eu posso garantir para vocês, estão entrando numa equipe muito profissional. É a nossa escolha de vida, minha e da Gabriela, como o Fernando falou ali, não está satisfeito com o trabalho dele, acredito que logo nos próximos meses, se a gente conseguir evoluir mais dentro do plano, também vai ser o projeto de vida dele, eu tenho certeza nisso, eu creio nisso também. E vai ser de todos aqui. A Fer, já conversei com a Fer também tem esse mesmo propósito. Acho que vou falar um pouco da Raiz, a gente falou com ela também, tem o mesmo propósito da Raiz e Fábio. A Stephanie também. A Tamires também tivemos a oportunidade de conversar aqui em casa. Todo mundo tem esse propósito na largada. Então, vamos fazer muito bem feito, com muita seriedade. Eu gosto sempre de falar nas apresentações que, mesmo que inicialmente o valor de você iniciar em Doterra, vamos falar do Kitlar, que a grande maioria do pessoal, o kit soluções que o pessoal entra, é um valor simbólico para você abrir uma empresa. Hoje eu falo que antes de eu buscar a Doterra, eu estava buscando franquia. Para mim, começar a ter renda e parar de ser empregado. Na época, antes de começar a Doterra, era isso que eu estava fazendo. Não tinha uma franquia nem para vender sorvete, era menos de 50 mil reais. E hoje, com Doterra, com 2.990, que é o kit soluções, que é o mais completo que a gente indica ali, você está com a empresa aberta e você pode ganhar muito mais de 50 mil reais com esse kit. Então, vale a pena. A gente vai contar um pouco da nossa história aí para ver onde a gente chegou com essa decisão que a gente tomou também, igual vocês tomaram agora.
E aproveitando assim o gancho do Thales, muitas vezes no meio do caminho de vocês vai faltar a crença em vocês mesmos, ou às vezes vai faltar a crença nesse modelo de negócio, porque parece que a gente faz e recebe um monte de não. Então, desde já, saibam que quando faltar fé, que quando faltar crença, usem a minha, usem a do Thales, usem a do Fer, usem a da Lu. Então, quando faltar crença, quando faltar fé, quando faltar ânimo para vocês, se apeguem na nossa, porque a gente tem de sobra para dar para vocês. Eu garanto que a gente tem. Então, quando tiver desanimado, pega a minha mão. Quando tiver caindo, pega a mão do Thales, pega a mão do Fer, pega a mão da Lu, não sei, porque a gente está aqui para isso. A equipe, ela está aqui para isso. Uma equipe é isso. A gente se fundamenta numa filosofia que uma vez uma consultora nossa me ensinou. E ela falou uma palavra para mim que naquele momento mudou a forma com que eu estava vendo a minha própria equipe. Ela disse que existe uma filosofia que se chama Ubuntu. E o Ubuntu, ele fala isso. Ubuntu é uma filosofia que resgata a essência de que uma pessoa ela tem que fazer parte de alguma coisa. Ela tem que ser parte de uma comunidade, ela tem que ser parte de algo no coletivo. Então, a gente sempre pensa nesses fundamentos, essa filosofia, que nós somos pessoas através de pessoas. A gente não consegue sozinho. O ser humano ele precisa estar num espírito de comunidade. Nós somos seres que nos evoluímos dessa forma. E saibam desde já que a nossa equipe é assim. A nossa equipe se fundamenta assim. A gente sempre vai estar com vocês, a gente sempre vai estar unido, sempre vai alinhar estratégias, a gente sempre vai usar a nossa fé para transmitir ela para vocês. Porque por muitas das vezes vocês vão se desanimar, e é normal. Só que eu, por exemplo, e o Thales, a gente decidiu se desanimar e se estressar no nosso negócio, com a nossa empresa, resolvendo os nossos problemas, porque eu estava cansada de me desanimar resolvendo problemas dos outros. E isso já já inicia um pouco da minha história, da história do Thales. Quando eu conheci Doterra, eu e o Thales, a gente conheceu Doterra no dia 25 de dezembro, no dia do Natal, no dia 25 de dezembro de 2020. A gente não almoçou com a nossa família, a gente parou tudo que a gente estava fazendo naquele momento, porque a minha tia quis apresentar uma oportunidade que, segundo ela, ia mudar a minha vida do Thales. Ela falou, eu garanto que isso vai mudar a vida de vocês. Ou eu tenho para falar. E naquele momento ela chamou a gente se reuniu, ela apresentou a mesma apresentação que a gente fez, eu e o Thales, a gente fez para todos vocês, ela apresentou para nós. Então a gente ficou boiando, igual vocês ficaram, eu tenho certeza, no plano de negócio. A gente não sabia o que era marketing de relacionamento, a gente não sabia o que eram óleos essenciais, a gente nunca tinha ouvido falar de Doterra. Quando ela falou de todas aquelas bonificações, a nossa cabeça ficou turbilhando, porque eu falei assim, meu Deus, não entendi nada. Eu só lembrava que existia um óleo para ronco, que era pro Thales, e um óleo para estudar, porque na época eu estava estudando para concurso. Falei assim, isso me interessou, porque do resto eu não tinha entendido nada. Só que mesmo não tendo entendido nada, eu e o Thales, a gente comprou a confiança que ela nos passou. A gente comprou a visão que ela nos proporcionou naquele momento, que ela falou, ela me garantiu, e eu não me esqueço disso. Eu vou te apresentar uma oportunidade que vai te fazer enriquecer. E eu não me esqueço daquelas palavras. E ela estava certa, e eu comprei aquilo lá naquele momento, mesmo sem saber no que ia. Então, eu e o Thales, a gente se cadastrou, o kit chegou, e depois que o kit chegou, que a gente conheceu um óleo essencial e foi aprendendo que era um óleo essencial e foi acreditando no produto, porque o produto começou a fazer eficácia na nossa família. E daí, no meio do caminho, a gente foi entendendo que era o plano de negócio. Só que nesse primeiro mês, eu estava, como eu falei, eu sou, não sei se eu falei, eu sou advogada e tinha parado de advogar, eu advogava no escritório como advogada empregada, eu tinha parado e eu estava naquele momento estudando para concurso. Só que antes de eu começar a estudar para concurso e antes de eu parar de advogar, nesse meio tempo eu perdi meu pai teve um infarto fulminante. E meu pai era uma pessoa assim, ele era o meu melhor amigo, ele era tudo para mim. Então, no momento que eu conheci Doterra, eu estava vivendo um turbilhão de muitas coisas na minha cabeça. Porque eu estava grávida, a Antonella ainda não tinha nascido, faltava um mês. O que o Thales falou? Não sei lá o que o Thales falou no chat aí. Faltava um mês e pouquinho para a Antonella nascer, meu pai tinha falecido, ele não conheceu ela. Eu tinha parado de advogar, não sabia se eu ia voltar a advogar, se eu ia estudar para concurso, eu não sabia o que ia acontecer na minha vida.
e daí ela veio, puerpério, luto, muita coisa acontecendo, e aí apareceu essa oportunidade. Só que naquele momento eu ainda estava estudando para concurso, eu estudava muito, e eu falei para o Thales, não, igual a Lu, não venha com isso agora, porque eu não não posso, se vira. Mas como o Thales estava morando em Cornélio, eu falei assim, use os meus contatos, eu vou te ajudar com os meus contatos, minhas amigas, o povo aqui que eu conheço, e vai e apresenta até em loja de lingerie, ele foi. E eu mandei ele para a loja de lingerie, ele foi, ele apresentou. Por quê? Porque ele sabia que tinha que ser feito naquele momento. Na verdade, eu estava morando em Londrina naquela época. E aí foi que surgiu, quando ela estava morando em Cornélio, em Londrina. E aí é um detalhe importante também para todo mundo, não sei se tem alguém aqui que é tímido igual eu, mas eu tinha vergonha de chegar no lugar e conversar com as pessoas. Chegar num lugar, abrir a porta e falar assim, eu vim fazer doTERRA, vim apresentar. Eu não tinha coragem de fazer isso. E o único tempo que eu tinha para fazer doTERRA naquele período, com mais tempo, era nos fins de semana, que eu estava aqui em Cornélio e aqui não conhecia ninguém. E aí a primeira pessoa que ela chegou, eu falei assim para ela, assim, eu estou aqui em Cornélio, eu preciso que você me apresente pessoas. E ela me mandou, o primeiro lugar que eu fui foi numa lojinha aqui, numa lojinha de lingerie, com as 5 mulheres, e eu cheguei com a minha caixinha, eu que não tinha nem vergonha de conversar com as pessoas, eu olhei lá e falei assim, não, ela não mandou eu numa loja de lingerie. E é uma das coisas mais importantes para a gente fazer o negócio. A gente vai ter que enfrentar os medos que a gente tem. Eu, que era tímido, mal conversava com as pessoas, porque, de certa forma, no meu antigo trabalho, eu sempre fui comprador na minha vida. Eu estava no lugar onde as pessoas entravam no meu território para conversar comigo. Eu nunca tive que ir até a pessoa. Então, essa foi a primeira vez na minha vida que eu tive que fazer isso, de entrar no lugar da pessoa e ter que mostrar os benefícios daquele produto. E, para mim, eu cheguei na frente daquela loja de lingerie, eu pedi para Deus, contei 1, 2, 3 e abri a porta. Depois que a gente abre a porta, não tem mais jeito de voltar. E aí já era. Aí você já começa, aí você vira o maior vendedor do mundo, porque não tem mais jeito de voltar para trás. Então, isso é muito importante também aqui dentro do negócio. Enfrentar os medos que a gente tem. Para mim, até hoje, a coisa mais difícil aqui dentro de doTERRA é falar em público. A gente, às vezes, tem os treinamentos e eu peno para falar em público, mas eu tenho que falar. Eu tenho que fazer o que precisa ser feito e eu faço. Então, isso é muito importante também. Às vezes vai ter gente que vai ter vergonha, que é tímido, tem gente que vai ter que subir no palco, às vezes, para falar para 20, 30, 50 pessoas ou mais, e vai ter que falar. São coisas que o negócio necessita. Lógico, tudo tem o seu tempo. Ninguém agora que está iniciando vai te colocar num palco lá para falar para 200 pessoas. Mas é uma coisa de enfrentar os medos. Quando você começa desde o início já enfrentando, seja uma apresentação, Thales, eu não estou seguro, mas, poxa, já entende do plano? Já faça. Comece a enfrentar o medo, porque eu sempre gosto de falar aqui dentro do nosso grupo, é no fogo que a gente vai aprender. Não sei fazer, mas sei mais ou menos, pega a apresentação e faz, porque apresentando, errando que a gente vai aprender. E esse foi o nosso início, foi meus primeiros erros, e de certa forma foi um dos meus primeiros acertos indiretamente, que eu fui perdendo a vergonha, errando. Às vezes nem sei o que eu apresentei para aquelas mulheres lá na loja de lingerie, mas eu fiz, deu certo. Mesmo sem a gente saber, a gente fazia as coisas que hoje a gente coloca como métodos e como mentorias na nossa organização. Nunca ninguém ensinou para nós, a gente não tinha esse apoio, a gente não tinha estratégia, a gente não tinha material, a gente não tinha nada. Eu e o Thales só tinha a nossa decisão. Então, era eu e ele, nossas renúncias, aquilo que a gente decidiu fazer acontecer, a nossa decisão, então a gente decidiu ir errando no meio do caminho. E mesmo sem a gente saber, a gente estava saindo da nossa zona de conforto a todo momento. Então, quando ele foi lá, ele decidiu fazer acontecer. E ele ia nos atendimentos, outro, e a gente, assim, eu comecei a pegar gosto pelo negócio também. Porque eu comecei a perceber que quanto mais eu estudava, o concurso não chegava, ainda assim não existia um propósito, ainda assim não era aquilo que ia mudar a minha vida. Então, eu falei assim, puxa vida, o Thales está lá no fogo, ele está lá saindo da zona de conforto dele, talvez se eu entrar junto com ele, a gente possa multiplicar o nosso trabalho, porque a gente sempre fala, um casal ele não tem 24 horas, ele tem 48. Foi quando, eu não me esqueço o dia que eu tirei todos os post-its da parede, eu decidi
abandonar tudo que eu achava que eu fazia, tudo que eu achava que eu ia ser, para fazer uma coisa que eu não sabia se ia dar certo ou não. Mas a gente decidiu meter a cara a tapa e fazer acontecer. E naquele momento que a gente decidiu fazer acontecer, que eu fiz transição completa de carreira e ele também, a gente começou, mesmo sem saber também, fazer um negócio de forma profissional, porque a gente contatava muitas pessoas por dia, a gente falava com muita gente por dia. A gente, no começo, tinha uma média de 5, 6 apresentações presenciais por dia. A gente saía de uma casa e ia para outra, saía de uma casa e ia para outra. E naquele momento a gente tinha tanta crença e convicção de que aquilo ia mudar a vida da pessoa, que a pessoa sentia isso. E é isso que as pessoas compravam. E é isso que as pessoas continuam comprando até hoje. Por isso que eu e ele, a gente não reinventa a nossa roda, a nossa apresentação é sempre a mesma. Ele fala a parte dele, eu falo a minha. A gente decidiu fazer dessa forma, porque foi dessa forma que as pessoas começaram a se identificar. Então, quando a gente fala que vai existir certos momentos que vocês vão ter que estar lá no palco contando, é porque as pessoas, elas se identificam com histórias. As pessoas se identificam com pessoas. E é isso que elas querem saber quando vocês entram na casa de alguém. Talvez vocês não vão ser especialista no plano de bonificação, nem nos olhos, e não precisa. As pessoas querem que vocês contem a história de vocês e o que fez sentido para vocês. O porquê vocês entraram nessa companhia, o que vocês esperam dessa companhia. E foi isso que a gente decidiu fazer desde o primeiro momento. Nas primeiras apresentações, quando a gente apresenta para vocês, lembra quando a gente apresentou para todos vocês a escadinha do plano de carreira, a média de ganhos? A gente falava que, por exemplo, bati o nível de diamante, tem lá 52 mil. A gente falava que a pessoa que batesse o nível de diamante, ela ia receber um extra de 52 mil reais a mais. Porque a gente achava que era, e não é. Aquilo é uma média de ganhos da soma das nossas remunerações. Só que a gente achava que era daquela forma. Então, a gente falava, você bateu o nível de silver, você vai ganhar um cheque de 5 mil reais a mais. Porque a gente achava que era daquela forma, ninguém nunca tinha ensinado para nós. E mesmo a gente errando desse jeito, as pessoas compraram a nossa ideia. Depois que a gente descobriu, a gente sentou com cada um, se retratou, pediu desculpa, disse que a gente estava aprendendo, que a gente era muito novo. E mesmo assim as pessoas continuaram, porque elas tinham confiança, que elas sabiam que a gente ia fazer acontecer e que a gente ia ajudar elas. Porque existe esse espírito de comunidade Indoterra, que é um trabalho completamente colaborativo. Então, nesse meio tempo, pessoas foram passando no nosso caminho, fases foram percorrendo no nosso caminho. A gente foi do nível de elite no primeiro dia, depois nos 90 dias a gente pulou no nível de silver. Aí a gente foi aprendendo as fases que cada ranking ia proporcionar. Porque é sempre assim, gente, quando vocês vão avançando de ranking na Doterra, vocês vão vendo que vocês só avançam se vocês estão preparados para aquele ranking. E às vezes a gente fica, meu Deus, eu quero avançar de ranking, só que você ainda não aprendeu aquela fase que você tem que viver naquele momento. E enquanto você não vive aquela fase, você não avança. Você tem que estar maduro o suficiente para aprender as fases que vão percorrer no meio do seu caminho. Só que ainda assim, no meio do seu caminho, sempre vai existir decisões. Você tem que tomar a decisão de fazer acontecer todos os dias em Doterra. Então, façam acontecer em Doterra todos os dias. Nunca deixe ninguém falar para vocês que vocês não podem fazer alguma coisa. Nem mesmo as pessoas mais próximas a vocês. Se vocês têm um sonho, vocês vão atrás, corram atrás desse sonho, não importa o que custe para alcançar esse sonho, porque as pessoas, elas não conseguem vencer e elas vão dizer que vocês também não vão conseguir. Então, se vocês querem uma coisa, vão lá e correm atrás. Sejam persistentes. Sejam persistentes atrás do objetivo de vocês e não se comparem no meio do caminho. Não adianta a gente comparar o nosso início com o meio de alguém, porque uma pessoa que já está no meio ou que já está no topo, ela teve o início um dia. Então, por que eu, que estou iniciando agora, eu vou comparar o meu início com uma pessoa que já aprendeu, que já iniciou, já calejou, já tropeçou? Não importa quanto tempo leve para você fazer o que tem que fazer, faça o que tem que ser feito todos os dias. E esperem o tempo necessário, o tempo que Doterra vai exigir, o processo que Doterra vai exigir. As pessoas, elas costumam esperar 5, 6, 7 anos aí para receber um diploma, só que elas não esperam 6 meses, 1 ano em Doterra. Então, esperem isso. Se deem esse tempo. Respeitem o processo de vocês. O fracasso, ele não é falta do sucesso. O fracasso é você desistir no meio do caminho. Então, sejam persistentes. Não desistam logo de cara. Tem uma ferramenta que pode conectar vocês a milhares de vidas,
a milhares de pessoas. Hoje, graças a Deus, todas as pessoas que a gente tem na associação, elas estão lá porque eu e o Thales falamos sim. Então, vocês não podem se dar esse luxo de não se falar sim todos os dias, porque talvez através do sim de vocês, vocês vão atingir várias outras vidas. Porque eu Deixa eu, garanto... amor, Pode falar. vou complementar, porque às vezes essa fala que você falou de conectar com várias pessoas. Muitas vezes as pessoas entram no negócio com pensamento assim, eu vou fazer, vou dar exemplo no marketing de relacionamento. Vou fazer minha linha principal com os meus melhores amigos, com a minha família, com os meus parentes. Gente, eu vou falar, não é uma regra, é isso que acontece 100% das vezes. Mas 99% não dá certo. São as pessoas que menos dão moral para nós inicialmente. E às vezes não é por ruindade ou por maldade, mas às vezes até por segurança. A pessoa acha que não vai dar certo ou acha que a gente vai se frustrar e não dá aquela moral para nós inicialmente. Então, não sei se é o caso de alguém aqui da reunião, mas o que eu gosto sempre de falar nas reuniões é as pessoas que vão nos gerar renda são as pessoas que a gente não conhece ainda. Isso é muito importante todo mundo carregar desde o início. Ah, meu pai não deu moral, minha mãe não deu moral, meu primo, minha tia, meu namorado, minha namorada, meu esposo. O que vai te dar renda, com certeza, é as pessoas que vocês não conhecem. E depois que você tem resultado, essas pessoas vão vir, tá? Às vezes até por questão de segurança mesmo, às vezes por isso tem minha própria casa, minha mãe, quando eu falo, vou sair do trabalho, vou fazer da terra. Meu pai e minha mãe foi contra. Não vai fazer isso, pelo amor de Deus, você não sabe se você vai dar certo. E se eu não tivesse feito, não estaria aqui hoje, estaria trabalhando até agora há pouco. Então, às vezes isso acontece por segurança da pessoa querer te poupar de uma frustração, mas também ele vai te limitar. Se às vezes a gente não abrir a cabeça e não enfrentar, a gente vai ficar preso onde a gente talvez ficou até os dias de hoje, onde a gente está descontente. Então, é importante isso. As pessoas que vão nos gerar renda são as pessoas que a gente ainda não conhece. E usem isso, gente, como combustível de vocês, porque muitas das vezes a gente usa as nossas dificuldades como muleta. Então, eu tenho uma filha de 3 anos e ela ocupa muito tempo, e ela toma muito tempo, e ela quer atenção a todo momento, e isso é minha muleta. Não. A Antonella, que é a nossa filha de 3 anos, não é a minha muleta. A Antonella é o meu combustível. É difícil falar da Antonella, né, amor? Ah, já enche o olho de lágrima. A Antonella é o meu motivo. A Antonella é a minha vontade de fazer acontecer. A Antonella é o que me faz tomar as decisões todos os dias na minha vida. E a Antonella é o que nos faz ter as renúncias que são necessárias para percorrer esse processo, porque renúncias são necessárias. Muitas das vezes, eu e o Thales, a gente teve que deixar a Antonella com a minha mãe, ou falar, filha, espera um pouquinho, agora a mãe está trabalhando. É difícil, as renúncias e os sacrifícios, eles são difíceis, só que eles são necessários, porque a gente sempre fala, um diamante, ele é lapidado na pressão, na renúncia, no sacrifício. Isso é necessário para fazer parte do nosso crescimento, é a dor do crescimento. Às vezes, a gente fica pensando que o problema é esse modelo de negócio, porque não está dando certo para mim, porque... Não, o problema não é esse modelo de negócio, o problema é como você se dedica a esse modelo de negócio. Porque esse modelo de negócio ele é feito para todo mundo crescer. Na vida é muito comum a gente se desanimar porque a gente não está conseguindo fazer alguma coisa. E nesses momentos é muito difícil, só que é muito importante a gente parar para se autoanalisar, ver se a gente está usando a nossa renúncia, o nosso sacrifício como muleta, não como combustível. Faça uma crítica de si mesmo nesse momento para saber por que não está dando certo. Para pensar onde de fato está o problema, conserte o problema. Não terceirize o seu fracasso, mas também não terceirize o seu sucesso. Se está dando certo para as outras pessoas, vai dar certo para você, vai dar certo para todo mundo. Se deu certo para mim e para o Thales, que a gente não tinha conhecimento nenhum nesse modelo de negócio, vai dar certo para todo mundo. Só que estejam dispostos a pagar o preço necessário para atingir o objetivo de vocês. E a gente fala isso não é porque é do Terra, em qualquer outro lugar é na nossa vida. Só que a gente decidiu fazer em do Terra porque eu sei que aqui eu consigo acelerar o meu tempo. Eu sei que eu sei que aqui eu consigo mudar minha vida, eu sei que aqui eu consigo ter ganhos ilimitados. E aqui eu tenho problemas, sim. Se eu quero ganhar 50 mil, eu vou resolver 50 mil problemas. Só que eu vou resolver os meus problemas. Então, reflitam, esse modelo de negócio ele é feito para todo mundo crescer. Só que as únicas pessoas que vão chegar no topo são as que mais realizam, são as que mais agem, são as que mais contatam pessoas, as que mais apresentam, as que mais convidam,
as que mais compartilham, as que mais acompanham as pessoas que entram para a organização de vocês, são aquelas pessoas que imprimem volume, que imprimem tempo, que imprimem velocidade. E quando eu digo tempo, não é o tempo todo, você não precisa fazer em tempo integral. Você vai fazer no tempo que você estabeleceu para fazer. Muitas pessoas estão crescendo na nossa organização, fazendo 1 hora, 2 horas de doTERRA por dia, mas fazendo bem feito, fazendo o que a gente fala, as estratégias que a gente utiliza. As renúncias, sim, elas fazem parte do processo, os sacrifícios são inevitáveis no meio do caminho. Só que estudar, planejar, traçar o plano, otimizar o tempo, fazer divisão de horas trabalhadas, qualidade de tempo, é muito necessário. E para isso a gente está aqui. Para isso a gente está introduzindo hoje vocês para o Fernando e para a Luana, porque eles estão fazendo isso. Então, a doTERRA... Melhor exemplo são eles, né? Que você citou do período de tempo. Ambos trabalham, renda extra, e já atingiram o nível de Silver logo de início. É verdade, gente, é verdade. É verdade. Silver em 30 dias e em tempo parcial. Trabalhando, o Fer trabalha das 8 às 6. E a Lu também, que eu sei que a rotina dela é muito pesada. A Lu é das 8 às 20. Das 8 às 8, então piorou. Então, assim, fazer um Silver em 30 dias trabalhando das 8 às 8 é possível? É, eles fizeram. Sem conhecer o modelo de negócio, sem conhecer o marketing de relacionamento, sem conhecer um óleo essencial da empresa. Então, é difícil, sim, começar, recomeçar todos os dias, é difícil levar nãos todos os dias. Só que quantos nãos você está disposto a tomar para finalmente receber o seu sim? Porque às vezes aquele sim que você vai levar é um diamante que você vai encontrar no meio do caminho. Aquele sim que você vai levar vai transformar a sua vida. Então, continuem fazendo o que tem que ser feito, porque é sim difícil. É impossível, talvez, começar todos os dias com o pé direito. Só que a verdade é que o universo ele não está conspirando contra você. Ele só está te preparando para algo melhor. Então, você está levando um monte de não, só que você está plantando, daqui a pouco você vai carregar um monte de sim. É o universo te preparando para uma coisa melhor. Então, não se prendam aos nãos e aos contras desse modelo de negócio. Apenas façam. Decidido a fazer acontecer, que eu tenho certeza que o único caminho que vocês vão chegar é o topo. E para isso, a gente está aqui no meio do caminho. Traçando estratégia, fazendo esse tipo de alinhamento, fazendo alinhamento presencial, fazendo as reuniões junto com vocês. Tá? Então, apoio, vocês sempre vão ter, e é isso que eu quero deixar muito claro. Tá? Quer finalizar, amor? Falar alguma coisa? Eu queria apresentar os materiais para o pessoal também. Isso que eu ia falar. Eu queria... Ou você quer apresentar os materiais primeiro, ou a gente falar um pouco do plano? Porque eu queria entender hoje quais são as dúvidas das pessoas que estão, principalmente vocês que estão iniciando. Deixa eu só, dada essa introdução motivacional para vocês, eu queria só abrir com vocês junto os materiais, porque talvez eu não consiga ficar até o final, porque eu tenho outro compromisso agora. Mas eu quero que vocês saibam o seguinte, entraram em doTERRA, tá? Vamos falar agora assim, passada a parte de história, vamos traçar o plano de ação, quais as ações que vão me levar a fazer doTERRA todos os dias. Então, assim, entrei em doTERRA, tem sim os primeiros passos que eu vou ter que fazer para fazer da maneira correta. E é isso que eu queria traçar com vocês. Eu mandei, provavelmente para vocês, eu mandei esses primeiros passos, que são... Deixa eu só repassar com vocês, porque daí eu já abro os materiais. Tá, coloquei... Lembra que eu mandei uma listinha de primeiros passos? Então, assim, primeira coisa, peguem todos os materiais que eu mandei para vocês, não agora, tá? Só estou falando para vocês saberem. Então, vocês vão pegar todos os materiais que a gente mandou e vocês vão fazer uma leitura dinâmica. Tentar observar todos esses materiais que a gente mandou para vocês. Né? Então, a análise dos 12 óleos principais, enfim, vocês vão saber manusear isso, porque são esses materiais que vão ser o apoio de vocês para mandar para cliente, para saber manusear todos os dias. Depois disso, é legal vocês entrarem nos grupos, tá? Estarem conectados a esses grupos. Por mais que sejam bastante grupos, às vezes é muito grupo, é muita coisa, tem informações importantes nesses grupos que a gente coloca todos os dias. E, acima de tudo, fez isso, primeiro passo não, o terceiro, né, listando nessa lista aqui, mas o principal é fazer lista de contatos, gente. Então, assim, coloquem 100 nomes, se possível 100 nomes. Pega os contatos de vocês do WhatsApp, coloquem todas as pessoas nessa lista de contatos, porque é aí que o Fer e a Lu, eu e o Thales vamos conseguir, junto com vocês, abordar pessoa por pessoa e ter um norte melhor, porque é aquela velha frase, se a gente não sabe onde quer chegar, qualquer caminho vai servir. Por isso a gente faz a lista de contatos, porque a gente sabe onde quer chegar. Então, a gente precisa dela
para fazer doTERRA todos os dias, para contatar todos os dias. Então, feito isso, a gente vai começar a nossa abordagem de acordo com o que vocês vão assistir. Eu mandei uns links de uns alinhamentos, 3 deles estão disponíveis, os outros não estão mais disponíveis porque expirou. Mas assistam esses alinhamentos para que vocês possam entender um pouquinho como que funciona a abordagem, como que é uma apresentação, e usem a gente ao mesmo tempo para isso. A Raíssa mesmo, a gente estava hoje, ela estava abordando lá e me ajuda. Estou aqui. Vai abordando e ao mesmo tempo eu estou contigo para continuar essa abordagem para que você possa entender o que é uma abordagem e um convite. Tá? Então, feito a lista de contatos, analisei os materiais, assisti os alinhamentos, eu vou começar a contatar essas pessoas. Porque eu já tenho pelo menos uma base do que eu vi mais ou menos nos alinhamentos e do que me foi falado. Então, vai convidando as pessoas conforme vocês vão achando que vocês têm que fazer. Porque às vezes a gente vai muito de feeling. Eu quero compartilhar com você, fulano. Eu estou num projeto, quero compartilhar com você esse novo projeto. Vão marcar um dia para eu poder te apresentar? E vão fazendo isso, tá? Tentem não focar só no atendimento no WhatsApp. A prioridade é trazer uma pessoa para a reunião presencial ou para a reunião online. Isso é primórdio, tá? Para que a gente possa, pelo menos, ter uma estratégia com vocês de fechamentos, que a gente sabe que a pessoa vai ter um entendimento melhor se ela está no presencial ou se ela está no online, tendo uma conversa personalizada, tá? Fica muito mais fácil. Se vocês usam das redes sociais, usem isso a seu favor. Coloquem a rotina de vocês lá todos os dias, coloquem que vocês estão num projeto novo, coloquem sobre os óleos essenciais, sobre a oportunidade de negócio também, tá? Isso é muito importante. Façam o grupo de clientes, com todos os clientes do WhatsApp, coloquem lá informações, copiem dos grupos que a gente tem. Se vocês não estão no nosso grupo de clientes, peçam para entrar e copiem o que a gente faz lá com o grupo de vocês. E tracem o plano com a sua linha ascendente. Traçar o plano com a sua linha ascendente é sentar com o Fer Calu, com o Thales e com a Gabi e falar assim, ó, vamos lá, você senta comigo? Eu quero ganhar tanto esse mês, me ajuda a ganhar tanto esse mês? Me ajuda a bater Elite esse mês? Me ajuda a bater Premiere esse mês? Eu quero que você me fale o que tem que fazer para eu bater o Premiere esse mês. E é aí que a gente vai traçar individualmente com vocês o que vocês têm que fazer. Paralelo a isso tudo que eu estou falando, tá? Só vou abrir os materiais para depois o Thales tirar dúvidas, para vocês saberem basicamente o que são esses materiais. Então, por exemplo, ó, tá todo mundo vendo minha tela aqui? O primeiro material é aqui, que são os primeiros passos. Então, por exemplo, assim, esse material é legal porque ele é dinâmico. Então, tem lá os primeiros passos que vocês têm que fazer para quando vocês entram em doTERRA. Então, tem lá o que a gente faz, obviamente, isso é só uma introdução, mas os grupos que vocês podem participar. O principal aqui, de todos esses daqui, é esse aqui, tá? Os essenciais, que é o grupo onde estão todos os consultores. Então, o principal é esse grupo aqui e o grupo do seu upline, que é o grupo do Fer e da Lu, que é o Gota Essencial, onde vocês já estão. Esses são os 2 principais grupos. Os outros eu coloquei aqui, porque se vocês quiserem, é legal também participar. Instagram, coloquei todos os Instagrams, que é legal vocês seguirem, porque são pessoas e histórias que a gente se inspira. Pessoas que deram certo em doTERRA, pessoas que deram certo nessa companhia. E pessoas que a gente começa a absorver o que funciona para nós, para a gente replicar dentro da nossa organização. Vocês estão me ouvindo? Tá parecendo que minha conexão tá... Beleza. Bibliografia, gente, é muito importante, é legal, e se vocês tiverem oportunidade, esses livros que a gente colocou aqui não são só para doTERRA, são para a nossa vida. Então, se você... A Tamires sabe muito bem disso, O Poder da Ação. Não é um livro para doTERRA, é um livro para a vida. Então, se você tiver a oportunidade de ler esses livros, seja 10 páginas por dia ou pegar um audiobook, é essencial. Só que o principal deles é o que a gente manda em PDF, que é esse daqui. O GoPro, ele é a bíblia do marketing de relacionamento. Ele é o norte para a gente entender o que é um marketing de relacionamento e as ações que a gente tem que fazer no marketing de relacionamento, tá? Esse aplicativo, gente, é um aplicativo muito legal para que a gente possa entender um pouquinho dos olhos. Então, vamos lá. A Ana é uma pessoa de uma outra organização, de uma outra equipe que não é de vocês, mas ela faz parte da organização minha e do Thales. E ela foi contratada hoje para tirar as dúvidas de toda a nossa organização. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar por enquanto nos essenciais, que é o nosso grupo, que a Ana vai estar contratada para nos atender.
tá? Então, cada um vai continuar fazendo o seu protocolo para o cliente, mas se tiver uma dúvida muito pontual que você não encontrou, por exemplo, nesse aplicativo, a Ana está lá para nos ajudar e nos fornecer credibilidade quando a gente for passar para um cliente, tá? Paralelo a isso, esse aplicativo é muito legal. Esse aplicativo aqui, acho que ele custa R$20 por ano e você tem acesso a todos os óleos, protocolo. Se você digita lá gripe, aparece todos os óleos e o modo que você vai usar. Então, ele facilita o nosso dia a dia também, tá? Materiais. Gente, todos esses materiais aqui, se você clicar aqui, ó, você vai ser... É só clicar. Você vai ser direcionado para o Google Drive. E no Google Drive já estão esses materiais. Já estão todos os materiais de apoio que vocês precisam para manusear todos os dias. Então, tem a sugestão de protocolo diário, tem a apresentação que a gente faz dos óleos, tem o catálogo, tem o guia com todos os óleos e os fundamentos, tem o GoPro já aqui, tá? O livro, o GoPro. Então, tem tudo isso que a gente precisa saber, tá? É só clicar ali. Aí, deixa eu voltar aqui, que eu já me perdi, voltei. Aí, se você passar e clicar de novo, eu não vou clicar de novo, porque senão depois fica ruim para voltar, mas se você clicar aqui de novo, vão ter outros materiais. Então, tem muita munição para a gente ter informação todos os dias. Aqui, gente, é só vocês clicarem também, que vocês já vão ser direcionados também para algumas mentorias. Então, talvez, vocês vão ouvir eu e o Thales e ainda assim não vai adiantar, vocês vão ouvir o Fer e a Lu e ainda assim não vai adiantar, ainda não é a forma que vocês querem apresentar, ou são a forma de apresentar de outras pessoas. Então, tem aqui o Matt Hall, que é o nosso tataravô na companhia, é o cara que cadastrou praticamente quantos por cento do Brasil, amor? Você tá mudo. Uns 80%, 85% do Brasil, tudo é abaixo dele. 85% do Brasil está abaixo do Matt Hall. E nós somos uma dessas pessoas. Então, tem o treinamento dele, que é muito legal. Tem treinamento de várias outras pessoas, tá? Tem o áudio book do GoPro. É só você clicar aqui, tá? E tudo está nesse material que eu estou falando para vocês. Se vocês clicarem aqui também, tem fotos para vocês divulgarem no Instagram. Então, ó, deixa eu clicar aqui para vocês verem. Tem as fotos para vocês divulgarem nas redes sociais também. Então, aqui, ó, você clica aqui, tem as fotos para vocês colocarem no Instagram, ou talvez para mandar para os clientes. Tem também figurinhas, tá? Ó, tem várias figurinhas da Doterra. Se vocês clicam, vocês vão ver que tem várias figurinhas que a gente pode colocar no Instagram. Então, tem muita coisa para a gente se munir também de publicação, né, nas redes sociais. Eu acho que desse material é só, deixa eu ver. É só. Então, assim, desse material aqui, dos primeiros passos, é isso. Aí, paralelo a isso, tem o que está dentro daquele material. Que é, por exemplo, uma pessoa pergunta, e o que que vem o que que são esses 12 óleos principais? Aí você pode mandar esse material aqui, ó. E já tem tudo explicadinho. O que que é o lavanda, o que que é o limão, o que que é o Zengeste, para que que ele serve, como que a pessoa vai usar. Esse é o material que tem os 12 óleos principais. Tá? Então, ó, ele vai até o frankincense. Só que tem um material aqui que ele chama soluções naturais, ó. Os soluções naturais é um material muito mais completo e ele tem todos os outros óleos. Então, tem, por exemplo, lá um Adaptive. Tem o que compõe o Adaptive, as propriedades, um pouco sobre o Adaptive, para que ele serve e como que a pessoa vai usar. Então, se uma pessoa comprou, por exemplo, o Adaptive, você pode printar essa tela e mandar para a pessoa. Já é o protocolo da pessoa, porque a pessoa vai conseguir explorar todas as outras formas de uso desse óleo que ela comprou. Então, esse material Soluções Naturais, ele está muito completo, ele tem todos os outros óleos. Ó, o Balance, então, para que ele serve, como que a pessoa vai usar, está bem completo também, tá? Podem mandar para os clientes, não tem problema. Aqui também tem a apresentação do plano de negócio, que é aquela apresentação da empresa. Estou passando rápido só para vocês entenderem o que são esses materiais. O catálogo de preço, então, gente, daqui a pouco vai ser reajustado, tá? A gente está no início do ano, a gente sabe que os preços eles vão ter reajuste. Mas esse catálogo aqui, para vocês observarem o preço de membro que vocês pagam quando vocês estão cadastrados, o valor de varejo e a pontuação do produto. Esse catálogo é só para isso,
porque para benefício, você vai usar esse outro aqui, tá bom? Tem material do Kit Kids também. Então, para que serve cada óleo do Kit Kids, ó? O Brave, para que ele serve, como que a pessoa vai usar, os principais usos e benefícios. Então, tem material do Kit Kids também, ó, essa é a capa. Espera aí que eu tô chegando lá. Então, essa capa aqui é a capa que fala do Kit Kids. Tem sugestão de protocolo diário. Então, para uma pessoa que comprou um kit lar, essa é a sugestão que ela vai fazer todos os dias. Eu garanto que nessa sugestão de protocolo, a gente vai conseguir atender necessidades como ansiedade, como depressão, como insônia, como questões imunológicas, como questões respiratórias, como questão de dor, queda de cabelo, problemas digestivos, gastrite, refluxo. Se a pessoa tiver tudo isso, você pode mandar esse protocolo aqui, porque eu já falo o que a pessoa vai fazer de manhã, tarde e noite, com os 12 óleos principais, de uma forma mais profissional e mais apresentável para ela. Então, até tem opção, para queda de cabelo, o que ela coloca, para dores em geral, já está tudo aqui, tá? Aqui, antes de eu falar dos dois últimos. Esse aqui, gente, é um fluxograma de abordagem, tá? Então, se vocês estão com a lista de contatos de vocês e não sabem como abordar, usem esse fluxograma de abordagem. Então, vocês vão analisar. Aqui tem todos os exemplos de mensagem que vocês podem mandar para uma pessoa quando vocês querem convidar essa pessoa para conhecer o plano de carreira ou conhecer os olhos. Então, vocês vão administrar esse fluxograma de acordo com o contato, com o tipo do contato, se ele é quente ou se ele é frio. Contato quente são as pessoas que você já conhece. Contato frio são pessoas que você não conhece. Então, se é um contato quente, é esse tipo de mensagem que você vai mandar. Se há um contato frio, é esse tipo de mensagem que você vai mandar. Tá vendo que tem toda uma tabelinha, todo um caminho para você percorrer? Fica mais fácil, tá? E aqui a gente colocou, assim, alguns passo a passo que você pode seguir quando você está convidando e abordando alguém. E nessa última página, um exemplo de uma mensagem geral para uma pessoa conhecer a oportunidade do plano de carreira ou dos olhos, tá? Como ficaria? Então, aqui seria, por exemplo, a técnica e aqui a prática. Como que eu utilizo e como que na prática fica um modelo de convite, um modelo de abordagem. Se vocês ainda tiverem dúvidas sobre esse fluxograma aqui, pode chamar eu e o Thales, o Fer e a Lu, que a gente ajuda vocês, tá? Por último, dois últimos materiais, tá? A apostila da Hélice. A Hélice, gente, ela é uma norte-americana, ela é uma triplo diamante. O que é um triplo diamante? É uma pessoa que percorreu todo o plano de carreira uma vez, chegou no topo. Aí ela decidiu percorrer de novo. Ela percorreu e chegou no topo de novo. Aí ela decidiu começar pela uma terceira vez e chegou no nível de diamante na terceira conta. Então, ela tem 3 contas em doTERRA, 2 delas ela já chegou no topo e na terceira ela já está no nível de diamante. E ela recebe por todos esses rankings, tá? 3 vezes mais, né? Digamos assim. E ela, como tem muita experiência em doTERRA, ela desenvolveu essa apostila. Então, nessa apostila, as primeiras páginas dessa apostila mostra como você faz uma lista de contatos. Numa lista de contatos, vocês podem até imprimir, tá? Imprimir essa página, imprimir essa e colocar os nomes aqui. Porque se você coloca, você pode ver, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar. Vocês estão vendo que tem uma tabelinha? Tá dando para enxergar? O Fer já tá com a lista pronta ali já. Vocês estão vendo que tem uma tabelinha? Vocês vão começar a identificar... O que, amor? Dá para ver. Então tá. Vocês vão identificar e classificar as pessoas dessa lista. Então, coloquei lá a Dona Maria. Aí vocês vão ticar. A Dona Maria é mulher, ela precisa de dinheiro, tem de 35 a 45 anos, gosta de soluções naturais, é uma pessoa empreendedora, influenciadora no ciclo de relacionamento dela, tem apoio do companheiro. Essa é uma pessoa excelente para a gente apresentar o plano de negócio, é uma pessoa muito propícia para crescer nesse modelo de negócio, é uma pessoa bem-sucedida. Então, são essas pessoas que a gente procura primeiro, mas a gente não descarta ninguém. A gente vai colocar todas as pessoas na lista, mas a gente não vai descartar ninguém. Essas pessoas que a gente classificou
nessas atribuições são as pessoas que, em primeira mão, a gente vai apresentar, tá bom? Você ia falar alguma coisa, amor? Não. Ah, tá. E daí, assim, segue, tá bom? Essa apostila. Então, faça uma leitura dessa apostila e conforme for surgindo dúvidas, vocês vão perguntando para nós. Nessa apostila também mostra como que a gente compartilha amostras. O Fer e a Lu, grande parte dos resultados deles, nesses primeiros 30 dias, foi compartilhando amostra de produto. Foi pegando aqueles vidrinhos de 1 ml, colocando algumas gotinhas no vidrinho, deixando com a pessoa, fazendo dar certo, para a pessoa voltar e comprar com você. Tá? Então, se você tem alguém com experiência, é o Fer e a Lu. Eles têm muito mais experiência em compartilhar a amostra que eu e o Thales. Porque a gente, querendo ou não fez tanto a amostra como eles fizeram nesses primeiros 30 dias, tá? Então, essa apostila é legal, podem usar. A Alice chegou ao triplo diamante só fazendo amostra. Fazendo amostra, amostra. E, por fim, esse dia a dia de um consultor tem uma apostila que se baseia no método da Alice, e ela é o 10-10. Então, para vocês que estão todos aqui, se você não sabe o que é o 10-10, por favor, chame a gente depois. Mas o 10-10, em resumo, eles são atividades diárias que um consultor de bem-estar tem que fazer. E para isso a gente criou um grupo, tá? Então tem um grupo que eu acredito que todos vocês já estão nesse grupo, que chama De Volta ao Básico. Nesse grupo, De Volta ao Básico, as pessoas, todo mundo que está lá, vai concorrer às premiações. O primeiro lugar desse mês, dos resultados desse mês, vai ganhar R$550. O segundo lugar, 2 óleos surpresa. E o terceiro lugar, 1 óleo surpresa. Para quem fizer mais volume de pontos. Então, ganha quem fizer maior volume de pontuação. E a gente sabe que a pessoa vai conseguir fazer um bom volume de pontuação se a pessoa seguir exatamente o que está escrito aqui, nessa apostila. E nessa apostila ela fala, ó, tem o desafio do dia 1, tem o desafio do dia 2, então tem exatamente o que vocês têm que fazer no dia 1, no dia 2, e nessas atividades aqui, ó, geralmente às vezes deixa eu ver se tem alguma que o tempo que vai despender para você fazer uma atividade. Às vezes, no final da atividade, vai estar escrito assim, essa atividade vai te custar, né, 1 hora por dia, 2 horas por dia. Então, são atividades que baseiam uma pessoa que acabou de entrar e que está fazendo em tempo parcial. Então, é possível. Por exemplo, no primeiro dia, faça uma lista de 30 pessoas e convide elas pelo WhatsApp para assistir uma apresentação, uma classe de óleos, enfim. Então, estejam conectados no grupo 10-10. O Fer e a Lu, eles são exemplo clássico de que o 10-10 e o esquema de amostras funciona. Então, estejam conectados nesse grupo também no De Volta ao Básico, que se baseia nesse material. Então, por exemplo, nesse material, deixa eu só interromper para eu abrir aqui a câmera de vocês. Pode falar. Na época que nós entramos, nós não tínhamos esses materiais. A gente começou a fazer sem ter esse apoio que hoje nós temos. Naquela época, eu acho que eu fui bloqueado no Facebook, no Instagram, umas 3, 4 vezes, de tantas mensagens que eu mandava para... Mesma mensagem, 1 trilhão de pessoas. Entrava lá no Mary Kay. Pegava uma lista de Mary Kay e mandava, 500 mensagens no dia. Aí eu era bloqueado das redes sociais. Então, não tem segredo. É contactando que vai chegar. Foi assim que a gente chegou. Foi assim que o Fernando e a Luana chegou também. Foi contatando, dando amostra para 1 milhão de pessoas. Não tem erro, gente. É fazer o básico todo santo dia com um monte de pessoas. Tá escrito ali, você vai contactar 30 pessoas. Se você contactou 30 pessoas, não para. Se você tem tempo de 60, se você tem tempo para fazer... Triplica o teu trabalho se você tem tempo. Se não tem, beleza, segue o padrão. Mas se tem, você tem que fazer mais. Quando a gente entrou, a gente não tinha essa técnica do 10-10, a gente não tinha esse De Volta ao Básico, a gente não tinha fluxograma de abordagem, a gente não tinha absolutamente nada. Então, na nossa cabeça, como a gente não sabia, a gente tinha que falar com 500 pessoas por dia para queimar um monte de contato e às vezes 1, 2, 3, sei lá quantos falarem sim para nós. Era isso que a gente estava na nossa cabeça, ninguém ensinava estratégia nenhuma, a gente não tinha isso. Então, hoje, usem dessas estratégias que existem.
Porque hoje, se existe esse método, é porque esse método funciona, e é por isso que existe aquele grupo lá. Então, essas atividades é o que vocês vão se conectar todos os dias. E se está tendo dúvida na realização dessa atividade, pergunta para a sua linha ascendente, que a gente está aqui para isso. Tá, gente? Então, assim, basicamente, da minha parte, que eu queria apresentar para vocês eram esses materiais. Utilizem, usem e abusem desses materiais de mim e do Thales e do Fer e da Lu. A gente não tenham vergonha de perguntar a todo momento, perguntem a todo momento, porque a gente sabe quem está tendo dúvida é quem está interessado. Então, se interessem, perguntem, tenham dúvidas mesmo, a gente está aqui para isso. A gente está aqui para ir nas reuniões com vocês, para fazer reuniões junto com vocês, até vocês se sentirem seguros. E depois que se sentirem seguros para ir numa apresentação, a gente vai estar junto com vocês para outras coisas, para definir estratégias, para ver como que a gente vai fazer com um novato que entrou na organização de vocês, para saber qual vai ser o plano de ação para avançar de ranking e por aí vai. Tá bom? Gente, o Thales agora vai tirar umas dúvidas do plano de negócio e eu vou ter que sair porque eu tenho um compromisso. Mas estou muito feliz que vocês estão aqui, estou muito feliz que a gente conseguiu fazer essa interação, que a gente possa conseguir fazer presencialmente agora, porque a gente adora também ficar junto, estar junto é muito bom. Porque a gente não fala só de Doterra, mas a gente conhece vocês, a gente conhece as histórias de vocês, a gente conhece mais sobre a vida de vocês, porque hoje, se eu tenho o meu motivo para crescer, o Thales tem o dele, a gente tem o nosso, a gente tem o de vocês também. O motivo de vocês é o nosso também. Então, a gente quer conhecer vocês. Tá bom? Acho que a Stephanie mandou no chat ali, ó, uma pergunta, acho que a gente pulou, acabou não vendo. Estão na ordem, acho que é dos olhos, né? O Fer perguntou se saiu o cadastro na loja de lingerie. Não saiu o cadastro na loja de lingerie. Não deu certo aquilo lá, não. A gente queimou o contato, mas não tem problema. Eles estão na ordem que vocês usam na ordem os olhos, os 12 olhos principais? Sim. Gente, a Stephanie perguntou um negócio que eu apresento os olhos numa determinada ordem, e essa determinada ordem é a que está no material dos 12 olhos. Eu gosto de fazer essa ordem porque ele estabelece uma certa lógica. Quando a gente fala assim, a gente coloca na pessoa que ela vai precisar de todos. Fica muito mais fácil da pessoa entender que um óleo se complementa e todos são utilizados em conjunto. Então, o material PDF dos 12, do gatilho, o PDF dos 12 óleos principais já está na ordem que eu falo para vocês. Tá bom? Gente, eu vou sair. Beijo, beijo. Eu acho que vai parar de gravar. Ou não, peraí, Thales, eu vou te tornar anfitriã. Só um minutinho. Eu vou te tornar... Você é o anfitrião, eu vou... Não sei se vai parar de gravar ou não, tá bom? Beijo, Tá. galera. É com vocês, gente. Eu quero vocês. Quais as dúvidas tem do plano? Ops, travou para mim. Estão me ouvindo aí? Alô? Positivo. Fala comigo, Fer. Positivo. Gente, eu queria ouvir de vocês agora, se alguém tem alguma dúvida do plano, dúvida do que fazer agora inicialmente, sobre as bonificações. Queria que vocês me dessem um retorno aí para mim poder ajudar vocês. Pode abrir o microfone aí e perguntar. Vamos lá, Esther. Acho que a minha maior dúvida é se eu espero um tempo até eu começar a me sentir mais preparada em relação aos olhos para depois começar a falar sobre o plano de negócio, ou não, já começa de cara a falar as duas coisas. Quanto mais rápido você perder o medo, se sentir seguro, mais rápido você vai começar a desenvolver os dois. Eu começaria com os dois. Eu Usando falo os por mim olhos, também. tem pessoas que... Pode falar, Lu. Falo por mim também, porque eu conhecia os olhos, alguns olhos, né? Mas não todos. E mesmo não sabendo, o pouco que eu escutei de algumas reuniões, que às vezes eu chegava, o Fernando já estava em alguma reunião, o pouco que eu escutei, eu fui falando, mesmo não sabendo tudo. E até hoje também não sei muita coisa, sempre estou perguntando, mas é uma forma que eu acho de complementar, né? Então, se eu não sei, eu pergunto para o Fernando e já vou vendendo, já vou cadastrando. Aí eu falo que depois eu marco reunião, levo meu marido, levo o Thales, se preciso, alguém, e vai.
São muitos olhos, né? Então, dificilmente, se você ficar esperando para saber de todos eles, você não vai começar nunca. Então, é melhor começar já e o cliente perguntar para você, se espera um pouco, pesquisa lá nos materiais, lá vai ter todas as orientações para que serve, como utilizar. E no dia a dia, na prática mesmo, você vai pegando o conhecimento e vai assimilando para que serve cada um e também como é que é o plano de negócio. E tiver Posso, dúvida também, pode perguntar para mim, para a Luana, para o Thales. posso perguntar? Não fica com vergonha, não. Pode. Ó, nesse plano, a gente tem que começar fazendo os dois juntos ou a gente se sente mais seguro em começar apenas a vender o óleo para depois começar a fazer a carreira, a vender a carreira, apresentar o plano? Como é que é? Você pode começar da forma que você achar melhor, Cíntia. E como Se que você quiser- vocês começaram? É porque, assim, é óbvio que se eu montar uma equipe vai ser muito mais vantajoso, é isso, né? Sim. No longo prazo, sim. Eu costumo falar assim, tem o plano de revendedora dos óleos e o plano de carreira da doTERRA. O plano de revendedora, ele vai te gerar uma renda extra. Ele não vai transformar a sua vida. O plano de carreira da doTERRA, quando você faz equipes, aí sim vai transformar a sua vida. Entendi. Porque a gente fala assim, até aproveitando, que o que é o segredo do nosso negócio? É mais fácil 10 pessoas vender um óleo do que eu vender 10. Se eu sou uma revendedora, sou eu que vou ter que revender todo mês aquela quantia de óleos. A partir do momento que eu tenho uma equipe, eu posso vender 10, mas eu tenho 300 pessoas vendendo 10 também. Isso vai ser 30 mil produtos que vai me reverter em comissão, entendeu? É isso que vai transformar a nossa vida. Porque quando eu fui da Mary Kay, eu entrei para vender produto e tirar um dinheiro extra. E aí, depois que eu fiquei, tipo, já vendi tudo que tinha para vender, aí eu fui subindo, entende? Mas eu me senti muito preparada, entende? Para estar subindo. Mas aqui na doTERRA você pode fazer tudo no seu tempo. Se você quiser só revender produto, você pode, você não tem obrigação nenhuma. O consultor que a gente fala, não sei se a Cíntia, acho que nós vamos conversar depois, né, Cíntia, do plano. Eu não sei se Eu acho que sim, porque eu estou bem perdida. Do plano, o consultor de bem-estar, ele tem uma obrigação mensal de ativação de no mínimo 100 pontos, tá? Mas isso é uma obrigação que a gente fala, uma obrigação interna do consultor. Por quê? Se ele não faz esses 100 pontos, ele não ativa o recebimento financeiro de comissão que a equipe gerou. Vamos dar um exemplo, uma pessoa, tipo, Thales, eu entrei para fazer doTERRA, mas quero ser só um revendedor. Ele não tem essa obrigação, entende? Mediante a empresa, ele não tem obrigação, não vai te gerar nenhum custo, não vai te gerar nada. Você pode comprar os produtos a preço de custo e vender no varejo, você vai ser uma revendedora dessa forma. Ô, Thales, deixa eu te fazer uma pergunta. No meu caso, como eu já cheguei num patamar de produto diferente, primeiro que o que eu posso falar para o pessoal que está vindo é que falar não vai, a gente não perde nada em comunicar para qualquer pessoa que ela possa fazer parte do nosso negócio. Se ela quiser tomar essa atitude, daí vai ser dela. Porque quando a gente faz uma apresentação, uma APN, a gente informa que existe essa possibilidade. E a pessoa que quiser, de fato, empreender, é uma conversa à parte, né? Então, opa, a Cíntia quer ir fazendo varejinho e fazendo LRP, beleza. A partir do momento que você achar que você tem que compartilhar com outras pessoas e ter essa visão de negócio igual o Thales está falando, vai encorpando mais o negócio, né? Mas eu falo que a omissão, tanto da gente falar do produto, quanto a omissão da gente falar que existe uma possibilidade, hoje eu prefiro falar do que outra pessoa ir lá e falar, sabe? Então, eu prefiro já deixar a pessoa ciente, existe também uma possibilidade. A gente fala que na doTERRA são 3 tipos de clientes, né, Thales? É o cliente que conhece, que beleza, aquele que se apaixona e gosta de compartilhar com todo mundo, e aquele cliente que quer, de fato, fazer o negócio. Agora, eu cheguei num patamar que eu me via muito empacada na hora de trazer as pessoas para o negócio,
que é onde eu estou me destrinchando. Eu falo da oportunidade, mas o que eu queria ver com você de dica é, quando você está tratando de oportunidade, o que você abrange de fato, sabe? Porque são tantos bônus, são tantas coisas, que até a gente fica meio que no início se embananando com tanta situação que possa vir. Unilevel, poder de 3, tem várias situações. Então, eu não sei se a gente senta depois para alinhar, mas eu ainda sinto que eu fico insegura na hora de falar por conta de um monte de coisa e parece que eu fico meio perdida ainda, sabe? Talvez minha resposta não seja a melhor, mas talvez essa insegurança que não faz o fechamento. Não, eu não tenho dúvida que não seja isso, sabe? De, às vezes, de eu não saber o viés de trazer a pessoa para o negócio, porque de produto eu domino, eu não tenho problema com produto, mas eu já estou em outro patamar. Eu quero trazer para fomentar, eu quero que a pessoa tenha o mesmo brilho no olho que eu tenho de falar de produto e de falar de Doterra, mas eu quero que ela entenda que essa é uma oportunidade. Então, eu peguei um gancho do que você falou e mandei uma mensagem no WhatsApp. É uma oportunidade que pode mudar a tua vida, assim como eu acredito que pode mudar a minha. Enquanto a gente estava aqui fazendo o treinamento. Você está de testemunha que eu te mandei o print. Né? Sei. Mas sabe por que eu falo isso? É isso que eu falo, assim, na hora do, opa, vamos, sabe? Aí eu fico atrapalhada no que falar. Mas é por isso, você talvez não fale do produto com o mesmo brilho no olhar que você fala você não fala do negócio com a mesma confiança que você fala do produto. Por isso que não faz o fechamento para o negócio e fecha para o produto. Porque inicialmente, vou falar que é quase 100% das pessoas não entendem o plano de negócio de forma inicial. A pessoa, quando ele faz o fechamento, ele vai fazer o fechamento pela credibilidade que você vai fechar com ela, pela visão que você vai passar para ela. Por mais que às vezes a gente não esteja no patamar ali dentro do plano de carreira que você almeja chegar, você vai passar a visão para ela. Você vai pegar e falar assim, ó, daqui a algum tempo eu vou estar nesse lugar aqui. Você vai vir comigo? Porque foi assim que a gente passou quando a gente começou, entende? Eu já tinha, quando eu entendi a proposta da Doterra, eu falava, eu vou crescer nesse plano de negócio e isso aqui vai mudar a minha vida. Olhava para os outros e falava assim, ó, você vai fazer comigo? Vou, não vou. É próximo. Mas eu falava com tanta convicção, e eu e a Gabi, que deu certo. Pode falar, Lu. Sabe o que para mim, para chegar a oferecer e para fechar para algumas pessoas que a gente conseguiu, foi explicada e da maneira mais simples que eu consegui entender, quando o Thales veio aqui também para falar, e foi uma forma que eu, fazendo unha lá no salão, eu falei para uma outra menina e ela fechou. Que para mim foi o mais simples, não sei se está certo, mas foi o que deu certo, né? Eu expliquei que existe 3 formas de entrar para empreender no Doterra. Uma que é vender, ganhar no varejo. A outra é o poder o bônus, né? Nível bônus rápido. E o poder de 3. Né? Era o que eu sabia. E aí eu fui explicando, se a gente fechar tantos pontos, a gente tem que a equipe fechar tantos pontos para todo mundo ir ganhando e apresentar um número, porque num primeiro momento a pessoa também vai se interessar pelo valor, né? E depois, no dia do fechamento, que a gente vai entender que é muito além disso. Mas, num primeiro momento, você mostrar para ela que ela pode ganhar R$ 7.500 de uma hora para outra, cresceu o olho dela. Porque é muita informação, é muita coisa para você explicar para um momento. Eu tô ali, no primeiro momento, eu estou lá fazendo a unha, você acha que ela vai querer que eu destrinche tudo isso? Sim. Não. Então, foi assim que a minha manicure também começou. Aí sentou uma outra menina, ela pegou e falou assim, essa daí ela vende Mary-Kay, dá para colocar ela, você me ajuda? Eu falei, ajudo. Mesmo não sabendo, foi dessa forma que eu falei. E ela super se interessou e quis um kitwear, num primeiro momento. Então, eu acho que quando a gente não entende muito, a gente quer florear, né, falar tudo que a gente sabe, a outra pessoa não sabe. Para a gente pode ser fácil de entender. Para o Thales, eu acho que ele vai falar assim, nossa, eu já cansei de falar isso, é muito fácil, só que para a gente é muito difícil de entender. É muita informação, é muita coisa. Então, acho que quanto mais simples a gente explicar, uma forma bem clara, assim, objetiva, né? É o melhor. Foi assim que eu consegui algumas pessoas.
Perfeito. Não tem um método correto de apresentação. A gente costuma falar, apresentação boa é a apresentação que fecha. Apresentou do seu, cada um tem o seu modo de apresentação. A gente passa um esqueleto aqui, o Thales faz a apresentação de um jeito, a Gabi apresenta uns olhos de um jeito, mas não é um jeito certo. Isso aqui é o jeito que a gente apresenta. Você tem que pegar as coisas boas da minha apresentação, da apresentação da Bia, da apresentação do Fer, da Lu, da Tamires, e qualificar, melhorar a sua apresentação. Eu acredito muito nisso. Tipo assim, quando eu entrei, como eu tive que estudar muito e não tive esse apoio inicial, eu fui muito... Como eu posso falar? A minha apresentação ela é muito completa. Eu detalho bônus a bônus, a bônus, a bônus. Talvez até se eu fizesse uma apresentação mais simples, talvez eu até melhoraria o meu fechamento também, entende? Então, assim, o que eu posso falar no caso da Fernanda em si, eu acho que é mais a questão de brilho no olho, da mesma forma que você fala pelo produto, põe no negócio. Passa mais a visão de onde você vai chegar, que você vai ver que você vai ter mais fechamentos. Fechou. A da Stephanie, eu faria os dois juntos, tá? Começa já, quanto mais rápido você faz tanto produto quanto negócio, e principalmente de forma inicial, a gente está aqui em Cornélio, estamos aqui pertinho, a gente vai fazer com você. Então, você vai vendo como a gente vai fazer. Eu falei, o jeito que o Thales e a Gabi faz não é o jeito certo, é o jeito que a gente faz. Você pega isso do que você acha que é legal para você e você vai montar a sua apresentação, tanto de produto quanto de negócio. E essa apresentação que vocês fizeram aí, a apresentação com os olhos ali, esses dias mesmo eu vendi um kit lá, eu quase não falei na apresentação. Eu deixei um notebook na frente da pessoa, fui passando slide por slide, a pessoa lendo ali. No final eu falei, nossa, eu quero todos servem para mim, eu quero comprar um kit desse. Eu quase não falei dos olhos, ela leu ali e sabia para que servia cada um. Então, utilize esses materiais aí, porque olha, é uma ferramenta extraordinária. Viu? Muitas das vezes também, quando eu estava apresentando o plano, eu sempre focava no Poder 3. Porque quando eu fui apresentado do Terra, eu também não entendi muita coisa do plano, mas eu entendi o Poder 3. O Poder de 3 foi que naquele momento me chamou a atenção. Porque na época que eu conheci do Terra, eu não ganhava nem perto do que o Poder de 3 proporciona, o Poder de 3 nível 3. E a gente sabe que hoje 90% da população não ganha R$ 7.500. Então, hoje, R$ 7.500 para mais de 90% da população faz muita diferença. Lembrando que 90% das pessoas que entram em Doterra vão entrar como uma renda extra, para depois que se equiparar em questão de valores Doterra com o trabalho tradicional, que a pessoa toma a decisão dela vir 100% ou não. Mas o 7,5 já muda a vida de mais de 90% das pessoas. Então, às vezes, eu dou muita ênfase ali, do valor no Poder de 3, eu falo da minha história porque eu sempre falo isso. Eu entrei na Doterra para ganhar R$ 7.500. E não foi mentira, eu entrei para ganhar R$ 7.500 mesmo, porque não chegava nem perto na época do meu salário naquela época. E foi o que transformou a nossa vida aqui dentro de Doterra. A Raiza, tem dúvida? Fábio. Raiza, está ouvindo? Peraí, deixa eu abrir o microfone. Está aberto já. Não, o que ela tinha comentado mesmo, essa questão dos produtos, ou apresentar logo de cara o plano de negócio, né? Porque essa questão do plano de negócio é muito difícil de entender. É assim, é por isso que a gente trabalha com a lista de nomes também. Quando você faz a lista de nomes, você vai classificar as pessoas que você vai atender primeiro, segundo, terceiro lugar. Tem pessoas que a gente sabe dentro daquela lista que a pessoa ela precisa de uma renda extra ou é uma pessoa que somente quer fazer negócio. Então, você vai direto falar de negócio com ela, depois que ela vai conhecer o produto. Só que todas as pessoas que a gente for apresentar o produto, nós vamos falar do negócio. A gente não vai apresentar para todos. É o que a Fer falou. Em todas as apresentações, a gente vai colocar a semente falando que tem a oportunidade de negócio. A grande maioria das vezes, eu falo por mim, eu prefiro fazer essa colocação da oportunidade de forma indireta.
Então, eu vou lá e faço a apresentação dos olhos. Quando finaliza a apresentação dos olhos, eu sempre finalizo perguntando para a pessoa se ela conhece alguém que precisa de uma renda extra. É o que a gente falou, hoje 90% da população do Brasil precisa de uma renda extra, ou pelo menos quer ter. O que a pessoa faz quando a gente pergunta e terceiriza a pergunta para ela? Ela fala, por que não eu? Apresenta para mim. Ela sempre se coloca no lugar, porque ela não vai querer, porque quando se trata de dinheiro, a pessoa quer ganhar para depois ela ganhar das pessoas que ela vai apresentar. Então, ela se coloca no lugar e fala assim, por que não eu? E aí você ganhou uma apresentação de negócio. Geralmente, costumo fazer sempre. Quando eu faço isso, se a pessoa não tem tempo naquele momento, eu não faço apresentação correndo. Eu agendo para um outro dia. Agendo para outro dia e faço com ela no outro dia. Uma coisa que eu aprendi nesse período também, não é uma regra, mas eu prefiro, que nem a Lu fez ali, fiz uma apresentação no salão, mulher fazendo unha. Eu não gosto de fazer, porque pelo menos a grande maioria das que eu fiz, que a mulher está no local de trabalho, trabalhando, ela não te dá atenção. E às vezes é uma puta potencial a pessoa, mas por ela estar dispersando, foca na apresentação, de repente vem alguém e chama ela. Ela volta, você começa a apresentar, vem alguém e chama ela. A mulher não vai... Já é difícil entender se você está 100% focado. Imagine você apresentando e a pessoa cada hora indo para o lugar, não vai entender nada. Então, quando eu vou fazer uma apresentação de negócio, eu prefiro marcar num horário específico para apresentar com calma. É que nós mulheres temos a né, grande vantagem de fazer sobrancelhas, cílios. São 2 horas você e a pessoa fazendo cílios. É impossível ela não prestar atenção no que você vai falar. Então, assim, talvez você, por ser homem, não conseguiu entender qual é a lógica ali que ela tentou utilizar, mas eu achei surpreendente, porque dá certo, eu já testei também, fazer unha cada dia em um salão diferente, fazer sobrancelha cada mês em um local diferente, só para ter nichos de pessoas diferentes, e é um momento que vale a pena, sim, tocar no assunto. Não, isso é perfeito, principalmente cada hora de ir num lugar, perfeitíssimo. É exatamente, como eu não frequento salão... com dor em algum lugar... E a mulherada vai interagindo, né? Não tem jeito. Começa uma conversa, quando puxa, eu já venho de olho também, fazendo cílios, de olho fechado lá e pô. Na cabeça da prospectada, você está lá sem a intenção de querer trazer ela para o time. Do nada, você vai lembrar. Ela vai falar que está com dor não sei onde, você vai falar, nossa, mas olha, você conhece do Terra? Começa a falar. Aí, o fechamento, nesse momento, eu acredito que é muito bom. O interesse dela, porque você não está ali para vender para ela, na cabeça dela, né? Mas a gente está ali para vender em todo lugar. Exato. Fora que a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? E isso daí aí já faz uma grande diferença. Thales. Oi, Fábio. Não, é igual você está falando, a questão do... No meu ponto de vista, a questão do falar para as pessoas, as duas coisas, para mim, é mais associável. Porque você falar do plano de negócio e dos produtos, igual eu falei há uns 2 dias com um rapaz aqui, ele interessou no plano de negócio, assim, eu falei da forma que eu entendi, que você me passou, né? Eu tentei passar para ele o que eu entendi. E ali eu já consegui, igual eu estou falando, matar 2 coelhos em uma só cajadada. Que ele já gostou do plano de negócio e também dos produtos, que ele falou que o pai dele precisava, tal. Então, assim, eu não tive ainda... assim, a gente não está com produto, ainda vai passar essa experiência para ele, mas, assim, igual eu estou falando, para mim, falar dos 2 é melhor. Porque, igual você fala, falar com brilho nos olhos dos 2, né? Na mesma essência. Aí, exato. Eu faço um... Isso aí. Tá travando? O Thales travou. Gente, travou aqui para mim. Travou. Oi, tô me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Tá travando. Tô escutando. Perdi o que o Fábio falou ali.
Ele falou que ele fala Oh, do não, negócio e do produto com o mesmo brilho nos olhos. Ah, sim. Mesmo, é, mesmo eu brilho falo nos assim, olhos. que a gente fala dos dois, né, no caso, tanto do produto quanto do plano de carreira, porque, igual eu falei para um rapaz aqui uns 2 dias atrás, e ele estava mais interessado no plano de carreira, mas assim também, quando eu falei do produto, ele também interessou, porque falou que tinha na família o pai, o avô, que tinha uns problemas que com o produto conseguia resolver, né? Pelo que eu falei, com base no que eu falei. Então, dois coelhos não cajadada. Então, para mim, é mais viável falar dos dois, né? É que quando você fala de negócio, inevitavelmente você vai ter que passar pelo produto, para que ele conheça os produtos, Isso. entender a questão de pontuação e tudo mais. É inevitável. É que a gente fala assim, às vezes uma pessoa ela fala assim Sim. para você, eu só quero conhecer os olhos. Por mais que a pessoa queira só conhecer os olhos, sempre é importante do plano de negócio. Tem pessoas que ela não vai querer ouvir o plano, mas é importante que a sementinha seja plantada. Deu para ouvir aí? Isso. Para mim tá travando aqui, gente. Não, deu para escutar. A questão assim desse início, a questão da lista de nomes, ficou claro para vocês de como que vai funcionar, de como funciona essa classificação? Sim. Tranquilo? Basicamente, gente, é isso. O trabalho do Terra, ele é muito simples. No quesito materiais, lista de nomes, ele é bem simples mesmo. Nossa ferramenta de trabalho é pegar nossa caixinha de óleos, colocar na frente das pessoas, ou um computador, ou que seja o papel, é um guia que a galera, todo mundo que vai receber o kit, que já recebeu, vem um folheto. Pessoa que não tem computador pode usar esse folheto, que tem todos os bônus ali. Essa é a nossa ferramenta de trabalho. O trabalho do Terra ele é muito simples em questão de materiais e como fazer. O difícil do trabalho do Terra é a rotina do Terra, que é a rotina de todo empreendedor. Que é a gente falar com 1 milhão de pessoas, às vezes 1 trilhão vai te dar não, e no outro dia você tem que acordar disposto a falar com 2 milhões de pessoas. A gente tem que fazer isso todo dia. É o que a gente fala. O como fazer, a gente vai estar todo dia fazendo no 10-10. Gravem isso, gente. O 10-10, ele é a linha, como é que fala? Linha dorsal, não esqueci o nome. O esqueleto do nosso negócio é esse 10-10, o como fazer. A pessoa que entrou hoje, e eu vou citar eu mesmo, eu completei 2 anos de doTERRA, eu ainda faço o 10-10 todo santo dia. Eu contacto um monte de pessoas por dia, seja WhatsApp, seja pela rede social. Eu tenho todo mundo que me adiciona no Instagram, eu mando uma mensagem. Hoje, o meu Instagram é minha ferramenta que vai me gerar renda. Então, hoje, uma pessoa me adiciona, eu penso que ela vai entrar no meu Instagram não para ver qualquer coisa que tenha lá. Meu primeiro intuito é, poxa, a pessoa clicou aqui, ela está buscando algo relacionado à doTERRA. Então, a pessoa começa a me seguir, eu já mando uma mensagem. Oi, tudo bem? Tem interesse em conhecer doTERRA? Você chegou até mim por causa de doTERRA? Aí, dependendo do que a pessoa fala, se ela fala que não, eu já pergunto se ela quer conhecer. Mas hoje, pelo menos as pessoas que vêm, é porque vê doTERRA lá e tem algum tipo de interesse. Seja para consumir produto ou seja para fazer negócio. Então, é importante a gente fazer isso também. O nosso Instagram ele tem que estar sempre muito bem alimentado, gente. O Instagram hoje ele é a nossa vitrine de tudo. Hoje a gente conversa com alguém na rua, se vocês falarem assim, eu faço doTERRA. A hora que vocês der tchau para a pessoa vai dar as costas para você e vai acessar seu Instagram para ver o que você faz, em que nível você está, como que é o seu Instagram, e é ali que a gente vai criar credibilidade para o nosso negócio. Não adianta nada a gente chegar para uma pessoa e falar assim, vou te apresentar a doTERRA e doTERRA vai mudar a sua vida. Aí você vai embora da casa da mulher, primeira coisa que essa pessoa vai fazer, essa pessoa ela vai acessar seu Instagram para ver conteúdo doTERRA. Aí se ela acessar o seu Instagram e não ver nada, a credibilidade do nosso negócio ele foi a zero. Porque fala assim, poxa, não tem nada de informação, não tem nada de rotina. O nosso Instagram, eu sempre gosto de falar, o nosso Instagram não pode ser uma vitrine. Isso é enjoativo dentro do negócio.
As pessoas querem ver o quê? As pessoas que já seguem vocês nas redes sociais, ela está ali para ver a tua rotina. Na doTERRA, falando do marketing de relacionamento, mas especificamente na doTERRA, tem uma coisa que é muito importante e fundamental. As pessoas que seguem vocês, elas precisam querer estar onde vocês estão, querer ter a vida que vocês têm, querer ir nos lugares que vocês vão. Então, a gente precisa compartilhar isso através das nossas redes sociais. Então, não adianta nada, eu vou colocar lá só um dia que eu só estou me lascando, trabalhando um monte. Tem que postar as coisas boas também, porque a pessoa precisa ter, assim, poxa, aquela pessoa trabalha e aquela pessoa tem lazer. A pessoa trabalha e tem lazer. Essa vida que eu quero ter. E é isso que vai trazer as pessoas para desenvolver junto com vocês também. Deu para entender? Eu sei que eu sou um cara que odeio fazer coisa no Instagram, mas tem que fazer. Porque hoje a nossa melhor ferramenta de marketing de tudo na vida é as nossas redes sociais. Acho que nada substitui o individual, o contactar todo dia, a gente criar situações. Vou na academia. Você não vai pingar o Peppermint dentro do seu carro para fazer na lá do carro e você entrar na academia. É quando você está lá no meio da sua academia com o Peppermint no bolso, você vai abrir o Peppermint lá no meio da academia e vai fazer isso. Você vai fazer isso no mercado, você vai fazer isso no banco, você vai fazer isso no posto de gasolina. Todo posto que vocês forem, é o que a Cíntia falou. Cada dia abastece num posto diferente, não vai no mesmo. E pinga na mão do frentista, pinga na mão do caixa, pinga na mão do caixa de supermercado. Te garanto, todas essas pessoas querem uma renda extra. O frentista não é contente com o trabalho dele, a caixa do supermercado não é contente com o trabalho dela, a caixa da academia não é contente com o trabalho dela. Todo mundo, a gente sabe disso, todo mundo, se a gente for pegar uma roda e colocar 10 pessoas e falar assim, você é contente com o seu trabalho, você é contente com a tua remuneração? Não vou falar 10 de 10, mas 9 de 10 com certeza tem alguma ressalva do trabalho que faz atualmente. E é disso que a gente tem que aproveitar para trazer, para desenvolver o nosso negócio. Aqui a gente não vai pegar só a questão financeira, aqui a gente vai abordar, tem gente que ganha bem, mas pega a questão de tempo. As mães, principalmente, a gente vai abordar o quê? Tempo de qualidade com os filhos. Aí a gente tem que estudar as pessoas. Tem pessoas que já ganham bem. Você não vai falar de dinheiro para aquela pessoa. Você vai falar da qualidade de tempo, da liberdade geográfica. A gente precisa fazer um estudo da pessoa que a gente está abordando. Isso é muito importante. Tá? Mais alguma dúvida? Não? Todo mundo apto aí para amanhã, 10h10? Fechou, então. Qualquer dúvida, gente, a gente está totalmente à disposição. Eu, Gabriela, o Fernando, Fernanda, todos aqui, Tamires, a gente fala, por mais que não estejamos, às vezes, um na mesma linha do outro, todo mundo vai se ajudar. Aqui, nossa equipe é uma grande família que todo mundo vai ajudar um outro. Tem uma dúvida de óleo, tem qualquer dúvida, mande no grupo ali do Fernando abaixo, manda nos essenciais, que todo mundo vai se ajudar. Beleza? E a gente vai estar sempre à disposição aí para todos. Isso aí. Pode perguntar lá, tá, gente? Às vezes vocês acham que uma pergunta é boba, mas às vezes a outra pessoa está querendo fazer a mesma pergunta que você. E eu garanto para você, a pior coisa é a gente ficar na dúvida. Então, pergunte, não tenham vergonha, a gente está ali para ajudar mesmo. Pode mandar e ficar à vontade. E é isso, gente. Então, bora. Sei que tem gente que tem filho aí, já está pedindo. Um abraço, beleza? galera. Boa semana aí. Tchau, tchau, gente. Boa semana a todos. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau. Cadê a Cíntia? Eu preciso falar com a Cíntia. Ai, meu Deus, cadê que eu saio?